Tem uma experiência muito bonita que nós estamos fazendo na Colômbia. A fazenda tem apenas 3 anos e, quando nasceu, foi tudo novo. País novo, pessoas novas. E me lembro quando o responsável assumiu lá, um jovem, na época, com 24 anos, chamado Mário. Muitos, assim, até questionaram. Mas como é que um jovem com 24 anos, que passou 1 mês em casa, terminou a sua recuperação, ficou 1 mês em casa, vinha com uma dor grande no coração que estava transformando em amor, que foi a perda do pai quando estava com 11 meses, ele poderia assumir como responsável numa fazenda nova, num país novo. E o grupo, eu me lembro, quando nós nos reunimos, com todos os principais voluntários, as pessoas que ajudam, todos tinham a expectativa que fosse ficar um padre na fazenda como responsável, ou fosse ficar uma irmã como responsável. E quando anunciamos que seria o Mário, com mais outros 2 jovens, muitos no início não entenderam. Mas nós acreditamos também naquela vida de família que existia com o Mário e aqueles 2 jovens. E lembro que nos primeiros encontros com a diretoria na Colômbia, cada encontro vinha uma pilha assim, de papel, documento, coisas lá do país para resolver, que muitas vezes nós também não entendíamos, por ser um país novo. E, de repente, quando começava o encontro, ao invés da gente entrar nos projetos, falar de documentação, organizar a contabilidade, nós começávamos com uma oração, com comunhão de almas, ver como está cada um, como cada um viveu a última semana, o último mês. E assim, sem perceber, aquela vida da família, uma espiritualidade coletiva, foi entrando na diretoria. E aqui foi um caminho de 3 anos, de forma que a diretoria deixou de ser somente um grupo que apoiava, que organizava a fazenda, e passou a se tornar também uma família espiritual. Sinto que o nosso caminho juntos na fazenda é uma espiritualidade coletiva. Nós percorremos esse caminho de santificação juntos, com uma espiritualidade coletiva. E nessa espiritualidade temos 5 pontos. Alguns são mais conhecidos, outros um pouco menos. O primeiro é a comunhão de almas. Muitas vezes, diante das preocupações, coisas por resolver, é preciso parar, fazer uma boa comunhão de almas. Esses dias, visitando a nossa fazenda de Braga, lá no interior do Rio Grande do Sul, já próximo à Argentina, nós tínhamos muitas coisas para resolver, decidir juntos, mas decidimos, antes de qualquer coisa, nos encontrarmos para a comunhão, com a diretoria, com os 2 casais responsáveis da fazenda, com o padrinho. Iniciamos a comunhão 6h30, como é tradição no Sul, tinha um churrasco programado também. Agora foi interessante que a comunhão começou 6h30, nós fomos terminar 2h da manhã. Entre a comunhão de almas, depois com um churrasco sendo servido no meio da comunhão. Mas foi tão bonito que cada um tinha tanta coisa no coração, um tinha uma preocupação, com o outro nasceu um julgamento, outro outra coisa, e daqui a pouco, na comunhão, cada um pôde esvaziar o coração, cada um pôde dizer o que sentia, o que se passava dentro. E no final daquela comunhão a gente sentia que desatava o nó. Tinha as coisas por resolver, mas agora com o coração livre, com a alma livre, podíamos depois resolver cada questão, tomar as decisões juntos. Mas antes era preciso uma boa comunhão de almas. Limpar o coração, escutar o que o outro diz, colocar de forma sincera aquilo que se passa dentro também. E às vezes é preciso dar tempo àquilo que é mais importante, né? Nós começamos, foi a noite toda, até de madrugada, mas com uma intenção, dar tempo àquele que é o momento principal, o momento da comunhão de almas. Se iniciássemos resolvendo as coisas, talvez ia até resolver, mas no final um ia ficar insatisfeito, o outro não ia ficar livre, ia ter divisões, mas não, com a comunhão primeiro, cada um pôde estar com a alma livre, para depois sim, em outro momento, outro dia, tomar outras decisões, mas a comunhão de almas. Então, um dos instrumentos da espiritualidade coletiva é a comunhão de almas, que não é vivida somente com os jovens que estão passando o ano, o tempo na fazenda, mas principalmente por todos aqueles que doam a sua vida, que ajudam dentro da obra. Então, um dos instrumentos é a comunhão de almas. Junto com a comunhão de almas, também a comunhão de experiências. Cada um, seja num escritório,
seja o voluntário que participa no final de semana, seja aquele que é o tesoureiro na diretoria, seja um membro, o responsável da fazenda. Em cada ambiente nós temos a oportunidade de viver a palavra. Quantas experiências podem ser vividas, e nós escutamos esses dias das secretárias, os secretários, atendendo um telefonema, atendendo uma família, cuidando de algo no escritório, como o Eduardo contou esses dias em Lagarto. Ele tinha uma prova na faculdade à noite, mas decidiu ficar no escritório, terminar todas as atividades e depois ir para a faculdade, ir para os estudos. Ali é o momento de viver a palavra. E precisa também o grupo, esse grupo que forma a diretoria, que forma os voluntários em volta, nesse caminho da espiritualidade coletiva, os encontros onde cada um pode colocar como vem vivendo a palavra, diante daquilo que lhe é confiado, diante das obrigações, partilhar, não guardar só para si aquele tesouro da experiência que fez, mas colocar em comum. Então, também nos nossos encontros, colocar a comunhão de experiências, né? A experiência, como ela ajuda a crescer. Quantas experiências escutei que depois me ajudaram. Puxa, mas por conta daquela experiência eu posso percorrer o mesmo caminho. Posso fazer de um jeito parecido, tentar fazer da mesma forma. Agora, um terceiro ponto da espiritualidade coletiva, nós chamamos o colóquio. É quando nós procuramos alguém para esvaziar o nosso coração em particular, ou quando alguém nos procura também. Muitas vezes, tenho a oportunidade de fazer muitas experiências nesse instrumento, o colóquio. Me lembro da última viagem, fiquei quase 15 dias fora da fazenda de Casca, e quando voltei tinha muitas coisas para ver. Mas sentia que cada um do grupo nosso que ajuda, dos casais, dos padrinhos, cada um tinha alguma coisa no coração para conversar. E dentro de mim, quando fui iniciar a primeira conversa, o primeiro colóquio, dentro de mim começava a vir, mas precisa fazer isso, precisa cuidar daquilo, tem aquilo outro. Mas percebia que podia fazer uma experiência, fazer aquele vazio interior para que o outro pudesse falar. Se eu fosse escutar ele, mas preocupado com outras coisas, ou com uma resposta pronta, Deus não ia se manifestar. Precisava perder a resposta pronta, precisava perder as preocupações, dar tempo para ali durante, às vezes, 30, 40 minutos, 1 hora, sentar e escutar, mas com aquele vazio interior, onde depois Deus se manifesta, Ele apresenta, não como uma resposta pronta, mas Deus ali naquele momento Ele ilumina. Esse instrumento, o colóquio, exige de nós 2 partes. Uma, quando nós escutamos, poder fazer o vazio interior, de escutar aquilo que o outro tem, não ter as respostas prontas, não escutar naquele momento, mas com outras preocupações no coração, mas fazer o vazio interior para acolher aquilo que o outro diz. Muitas vezes faço a experiência durante o colóquio de puxar o telefone fixo da tomada, às vezes até desligar o celular, até tirar o relógio do pulso, para que não me distraia vendo a hora, com o telefone tocando, para poder fazer o vazio interior, perder qualquer resposta pronta. E é impressionante como Deus, de repente, Ele ilumina, vem uma luz nova que ilumina uma situação difícil. E também o outro passo no colóquio é quando dentro de nós nasce uma preocupação, nasce um julgamento, nasce algo que nos angustia, que nos deixa preocupados, de procurar alguém para esvaziar o coração. É quase que um passo de humildade, não guardar para mim, mas procurar alguém. Eu faço um exercício, tanto com um dos que moram junto em casa comigo, de sempre toda noite sentar, conversar. Às vezes terminou o dia com muita coisa dentro, da gente sentar, conversar, onde eu posso colocar também as coisas. É impressionante. Como depois, quando eu vou dormir, durmo com o coração bem mais leve. Parece que aquela preocupação ela passou, ela não tomou conta. E até mesmo com quem está distante. Dificilmente atravessa uma semana sem 2 ou 3 vezes por telefone falar com o Paulinho em Toledo, o esposo da Ângela, que está aqui. Toda semana a gente se fala, 1, 2 vezes, mesmo que não tenha um assunto para resolver, só para dizer como está o coração, como foi a semana, alguma coisa. E é bonito de ver que naquele momento parece que do coração saem todas as preocupações.
a alma fica livre. E com a alma livre, Deus ilumina. Vem a luz que depois faz você percorrer esse caminho, que é um caminho de uma espiritualidade, uma forma de viver a nossa fé, não sozinhos, mas juntos. Sinto que Deus nos iluminou, não com um novo caminho, mas com um jeito novo de caminhar. Essa é a diferença. Não é um novo caminho, é um jeito novo de caminhar. E nós percorremos esse caminho, com esse jeito novo de caminhar, não sozinhos, mas juntos. Temos um ao outro. Eu tenho uma pessoa com quem eu posso fazer um colóquio, esvaziar o meu coração. A outra pessoa pode contar comigo para esvaziar o seu coração. Um ser suporte para o outro, como fala São Paulo. Tem a comunhão de almas, tem a comunhão de experiências. E aqui nós percorremos um caminho de um jeito novo. E esse jeito novo é juntos. Não sozinhos, mas juntos. Mas tem também outros 2 pontos da espiritualidade, que é o pacto de amor, o pacto do amor recíproco. Lembro uma vez quando o Nelson contou uma experiência que nós frequentemente procuramos repetir entre nós no Sul, que foi que ele dizia assim, que estavam tendo uma peregrinação ou um retiro grande aqui em Guará, e de repente eles sentiam, ele, Frei, Iraci, Lúcia, que precisavam ter um momento juntos. E foram até São Paulo juntos, voltaram e declararam, durante o carro fizeram comunhão, viram as coisas juntos e declararam um pacto de amor entre eles, um olhando para o outro. Eu estou disposto a dar minha vida por você, eu estou disposto a dar minha vida por você. E me lembro que desde que eu ouvi o Nelson contando essa experiência pela primeira vez, como me ajuda também, como nós procuramos da mesma forma fazer. Sentar, seja a diretoria, seja a caseta, os padrinhos, as fazendas que têm casais, irmãs, sentar, uma boa comunhão de almas, primeiro o colóquio em particular, depois uma boa comunhão de almas, uma comunhão de experiências, depois renovar esse pacto do amor, de um poder olhar para o outro nos olhos e dizer, eu estou disposto a dar a vida por você, eu estou disposto a dar a vida por você. É impressionante quando renovamos esse pacto de amor, depois, durante o dia, tudo se torna mais simples. Quando um precisa de alguma coisa, é aquele pacto de amor que sustenta, que me faz estar disponível com o outro. Quando o outro erra, me faz olhar com um olhar divino, não com um olhar humano, que cobra, que julga, mas com o olhar do amor, com o olhar da misericórdia, o olhar que compreende, sendo que tem um pacto de amor que sustenta por trás, para não romper esse pacto. Então, tudo aquilo que vamos fazer, decidir juntos, é sustentado por esse pacto, esse querer dar a vida um pelo outro. Mas, para isso, é preciso dar tempo. É preciso dar o nosso tempo para aqueles momentos que são os principais, que sustentam uma obra, sustentam uma fazenda, porque é a parte espiritual. É aquela parte onde muitas vezes alguns pensam, mas será com tantas coisas por fazer, nós vamos parar? Sim. Porque é esse parar, é esse se encontrar, é esse dar tempo para viver os instrumentos da nossa espiritualidade coletiva que vão sustentar depois. Muitas vezes tem decisões que levamos 4, 5 dias para tomar, mas porque antes precisa estabelecer a presença de Jesus, estabelecer a unidade, renovar o pacto, e depois, impressionante, como todas as coisas acontecem de forma natural. Não se torna um peso, nem para uma pessoa, nem para outra, é quase que natural, é a forma nossa de viver a nossa fé. E depois, com o ambiente, com a presença de Jesus, um ambiente de família, nós podemos viver o 5º instrumento, que é a hora da verdade, onde nos encontramos e, com amor, um pode ajudar o outro, dizendo, olha, eu sinto que, de repente, talvez você possa melhorar nesse ponto. Percebo que, nesse ponto, você ama, faz o bem, onde cada um pode colocar para o outro, desde algumas coisas que sente que pode crescer, mudar, até mesmo aquelas coisas que sente que é positivo, que já vai bem, que acontece de uma forma bonita. E assim podemos viver os 5 instrumentos da espiritualidade coletiva. Diante de tantas coisas que temos, coisas por fazer, fazendas novas para abrirem, pedidos dos jovens dentro de ajuda, tantas coisas que acontecem à nossa volta, se nós não percorremos esse caminho juntos,
E aqui é uma espiritualidade coletiva, é juntos, é um jeito novo de caminhar. Nós experimentamos o cansaço. O cansaço vem quando estamos sozinhos. Quando estamos juntos, não vem um cansaço na alma. Você experimenta a tranquilidade interior. Tem as coisas por fazer, tem tantas realidades à nossa volta, mas fica aquela serenidade interior. A serenidade interior é como que aquele lugar interior onde nenhum problema pode entrar. Você encontra um espaço interior na alma, no coração, onde parece que o problema não entra. Ele pode chegar até perto, mas não entra. A serenidade interior diante dos desafios, ela permanece. Mas ela permanece, a proteção dessa serenidade interior é a espiritualidade coletiva. É o que nos sustenta, é o que nos mantém. Olhando esses dias, quando nos encontrávamos em Casca, do grupo dos responsáveis, nós somos em 14. Entre 2 casais, comigo, o padre Tiãozinho, mais um padre que está conosco, lá também de 76 anos. Tem 2 estudantes, um de 16, um de 18, que temos a guarda. Tem mais os padrinhos. Todo o grupo que procura viver essa espiritualidade junto é um grupo de 14, que vai desde um menino de 16 a um padre de 76, passando por 2 casais, um com 2 filhas, o outro com 4, e é uma aventura. Se nós não temos a espiritualidade, essa espiritualidade coletiva, com toda certeza nós não nos entendemos. Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma forma de agir, cada um tem um impulso, cada um entrou dentro da obra com toda a sua história de vida que veio acompanhando, seja com as suas dores, seja com os seus limites, com as suas misérias. Cada um de nós entrou com toda uma história que veio acompanhando. E diante de um grupo junto, de 14 pessoas, cada um com uma história, o que pode sustentar? Somente uma espiritualidade, mas uma espiritualidade nova, um jeito novo de viver a fé, uma espiritualidade coletiva. Todos têm no coração uma boa intenção, todos querem amar, todos querem viver a palavra, é verdade. Mas se não é junto, não tem um coletivo, não tem a comunhão de almas, se não tem a troca de experiência, a comunhão de experiências, se entre nós não tem o tempo para o colóquio, que é precioso, se entre nós não renovamos o pacto de amor, se entre nós não tem no momento de família a hora da verdade, tudo se perde, porque acaba que os nossos limites vão falar mais alto e aquele espaço da serenidade interior também não vai ter. É a espiritualidade coletiva, é essa forma de viver juntos que sustenta. Nos sustenta de forma pessoal e sustenta a obra também. E aqui as diretorias, secretarias, todos nós somos chamados a viver esse jeito novo, a percorrer esse caminho que é um caminho de santidade. É um caminho de santidade. Tudo o que vivemos, o que procuramos fazer, é um caminho de santidade. Tudo nos leva à santidade. E essa santidade nós buscamos juntos. Essa foi uma inspiração que Deus colocou no coração de Chiara, muitos anos atrás. A partir dessa inspiração nasceu a obra aqui em Guará, aqui a obra foi crescendo, mas a partir dessa espiritualidade, vivida juntos enquanto família.